No Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, conseguiu derrotar Rogério Marinho, do PL, e segue no comando da casa. E Sérgio Moro, do União Brasil, tomou posse como senador eleito aqui pelo Paraná. O atual chefe do Legislativo, então, conseguiu se manter na presidência depois de uma série de negociações e também uma atuação forte para tentar impedir o avanço do concorrente dele nessa eleição. Além do apoio de partidos como o PL, PP e Republicanos, Rogério Marinho tinha conseguido angariar alguns votos de senadores rebeldes que se posicionaram contra a orientação de seus partidos. Entretanto, a estratégia não foi concluída com sucesso e Rodrigo Pacheco, que já contava com o apoio do presidente Lula e do PT, confirmou 49 votos contra 32 de seu adversário. Como a eleição é secreta, não dá para saber quais senadores que votaram em cada um dos candidatos. Entretanto, no caso dos senadores paranaenses, 2 se posicionaram. Sérgio Moro declarou voto em Rogério Marinho, mas acabou derrotado. Já Flávio Arnes assinou uma carta do PSB, seu novo partido, em sigla aí, que reforça que Pacheco deveria ser o escolhido. Só Auriovisto Guimarães não se manifestou sobre essa eleição entre os senadores paranaenses. Depois da eleição, Rodrigo Pacheco fez um discurso parabenizando o concorrente dele na disputa. Além disso, o presidente do Senado afirmou que a casa vai discutir reformas importantes para o país. Vamos ouvir. As disputas democráticas robustecem as instituições, fortalecem a democracia, favorecem o diálogo. Diante disso, eu cumprimento o senador Rogério Marinho, a quem rendo minhas homenagens pela disputa travada. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. Reitero nesse momento o compromisso de submeter ao crivo do Parlamento as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país e de me reunir periodicamente com os líderes para com eles construirmos a pauta, ouvindo todos os senadores e senadoras. O ex-juiz Sérgio Moro, que a gente já explicou aqui que se manifestou favoravelmente à candidatura de Rogério Marinho, comentou então, depois do resultado, essa eleição da presidência do Senado. A oposição mostrou força. Diziam que não ia ter voto praticamente na oposição e teve mais de 30 votos. Acabou prevalecendo o Rodrigo Pacheco na reeleição, isso a gente compreende. Eu tenho dito, né, todos os candidatos eram boas pessoas e agora nós vamos colocar as nossas posições. Eu sempre coloquei, defendia a candidatura do Rogério Marinho porque entendia que ele teria uma postura de maior oposição ao PT. E é isso que nós vamos continuar fazendo, oposição ao PT, não oposição ao presidente do Casa do Senado, que representa essa instituição. O senador paranaense que tomou posse ontem também falou sobre essa expectativa para iniciar agora os trabalhos em Brasília. Estou muito entusiasmado, esperei muito esse dia, porque a eleição, o resultado foi há 3 meses atrás, então a gente fica esperando toda aquela expectativa, mas hoje foi a posse e estaremos presentes. Como eu disse, um senador independente, com as pautas próprias e fazendo oposição ao governo federal do PT. Eu tenho as bandeiras históricas de combate à corrupção e segurança pública. Nós precisamos buscar maior integridade na nossa república e também maior segurança para as pessoas, para a vida das pessoas, para a vida e para a propriedade. Agora, eu vou estar envolvido em todos os temas, quero estar envolvido em temas econômicos, em pautas ambientais, em pautas da agricultura, que são muito importantes lá para o estado do Paraná, ou seja, não serei um senador de uma tecla só. A escolha do presidente do Senado aconteceu ontem. A expectativa é de que daqui a pouco, em sessão que começa a partir das 9 da manhã, seja definida a composição da mesa executiva da casa. Ela deve respeitar tanto a representação proporcional dos partidos e blocos que atuam no Senado. O cálculo da proporcionalidade leva em conta o tamanho das bancadas na data da diplomação. Muita coisa para falar aqui. Vou começar pela análise da eleição de Rodrigo Pacheco, da reeleição de Rodrigo Pacheco. Vamos lá. Na política, nem tudo é como 2 e 2 são 4. Tem derrotas que têm gosto de vitória, tem vitórias que têm gosto de derrota. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque no Senado aconteceu exatamente isso. O Rodrigo Pacheco entrou como franco favorito e realmente foi eleito. Mas ele esperava fazer uma votação ainda maior. Ele queria uma coisa acachapante, assim como fez o colega dele, Arthur Lira, na Câmara. Não conseguiu.
E por que não conseguiu? Por vários fatores. Primeiro, porque pela primeira vez, isso é histórico, pela primeira vez a população acompanhou de perto a eleição no Senado. Eu falava aqui fora do ar, eu entrei na TV Câmara pela internet em um determinado momento, tinha 100 mil pessoas online acompanhando uma sessão que é chata, é burocrática, mas as pessoas queriam saber como os senadores estavam se posicionando, comentando os discursos, dando nota para os discursos, Pedroso. Eu nunca tinha visto isso em uma eleição do Senado, isso é muito novo. E essa pressão popular, com certeza, influenciou no resultado, não tenha dúvida alguma. Muitos senadores tiveram que se posicionar ali por pressão popular, o que é bom, eles têm a obrigação de fazer isso. Eles vão para Brasília dizendo que vão ser a nossa voz lá, não vão? Quando pedem voto? Então, a nossa voz é feita pelas vozes que estão nos estados. Então é importante que eles escutem mesmo, e a pressão popular tirou um pouco de voto do Pacheco. É importante também dizer o seguinte: a candidatura do Pacheco, ela era um combo, ela era um consórcio, né? Do PT, do governo do PT, do governo Lula, de setores do judiciário e dele mesmo. Ele estava na mesa do Senado, isso é muito importante, ele contava com a estrutura do Senado, que é importante. Há relatos de senadores que receberam ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal e mais. E aqui eu quero me apegar agora para você entender como é que o jogo é pesado, amigo. O Jornal do Estado de São Paulo fez uma excelente matéria. Faço questão aqui de ler o nome dos colegas jornalistas, Bia, porque a apuração é excelente. A Vera Rosa, o Daniel Wertmann e o Vinícius Valfredo. Então os três fizeram uma apuração detalhada do que o Lula ofereceu para os senadores para que eles votassem no Pacheco. Rapaz, a lista tem autarquia, tem banco público, tem estatal. Vamos ler aqui no detalhe. Então, para eleger o Pacheco, o Lula ofereceu para os senadores o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, as superintendências da Sudan, Sudene e Suframa, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba, a Codevasp, e o DENIT. O DENIT famoso aí, que não resolve as estradas aqui do Paraná. Por que não resolve? Porque está sendo negociado lá em Brasília. O DENIT, que ficou nos enrolando aqui no Paraná por vários meses para fazer um conserto na BR-277, porque está acéfalo, não tem ninguém que manda. E por que não tem ninguém que manda até agora? Porque estava lá guardado na gaveta para ser negociado para eleger o Pacheco. Então é assim que o sistema funciona, amigo. Então, com tudo isso, o Pacheco fez lá uma votação que o elegeu, mas custou cara a eleição de Pacheco para alguns setores ali que o apoiam. Vamos ver como é que ele vai ir a partir de agora. Eu tenho a impressão, Pedroso, não sei se uma coisa prometendo, outra coisa entregar. Então vai ter traições aqui, muita gente ganhou um bilhete azul, vai ganhar um vermelho. Vai ter isso aqui. E mais do que isso, o que é importante, a lição que fica nesse caso, é que a pressão popular não pode terminar. A votação era para ser maior. Ah, Marcos, você está olhando o copo meio cheio. Sim, porque a população vence quando pressiona seus parlamentares para fazer o que ela quer. E é assim que tem que ser. Já ensinou Ulisses Guimarães, que é o pai da nossa Constituição, que político tem medo de povo na rua. Né? Nos tempos modernos, a rua é justamente as visualizações nas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o e-mail. Né? Então é importante que as pessoas sigam assim. O Brasil só vai mudar dentro da pressão que a gente fizer no Congresso. É lá que é o lugar da discussão, e essa pressão democrática, essa cobrança dos nossos parlamentares é muito importante. Então por isso que eu disse no começo, né? A vitória de Pacheco custou caro. Muita gente, inclusive no PT, faz a conta que foi cara demais. Já há essa análise dentro dos ciclos petistas de Brasília. O Rogério Marinho, que entrou como um azarão, alguém que só ia marcar posição, né? Assustou, ficou grande, e o número de voto deles passou dos 30, Pedroso, vai obrigar o Pacheco a escutar a oposição. Então o Pacheco falava o seguinte: ó, eu vou ganhar e quem não tiver comigo tá fora. Como fez mais de 30, que é o número mágico lá no Senado, ele vai ter que sentar para conversar, inclusive logo mais quando começa aí a escolha dos outros nomes da mesa. Olha, vocês devem ter ouvido, quem acompanha mais de perto vai saber, vai ter percebido que o Pacheco estava absolutamente chateado. Sabe aquela cara de que ganhou, mas não gostou?
Então ele ganhou, mas não gostou do resultado. Agora, Marco, uma coisa me chamou a atenção. Eu conversei com algumas pessoas do Senado, eu estava ali acompanhando na LEP, mas também telefone ligado, ligando para as pessoas, tentando ver o que estava rolando. E eu vi alguns amigos falando, olha, o Pacheco tá triste, mas o que tem de senador que votou no Pacheco feliz, estão dando risada. Então eu falei, opa, já sei o que está acontecendo. Eles sabem tanto de matemática quanto a gente. Eles olharam os números ali, Mari. 49 é o número mágico de votação para você conseguir aprovar uma PEC. Mas é o mínimo. É o mínimo. Ou seja, o Pacheco ele conseguiu ali na tampa, com toda essa operação, diretoria de estatal, entrega isso, entrega aquilo, vende o pai, vende a mãe, não entrega, negocia o padre, fizeram de tudo e conseguiram 49 votos. Ou seja, se um desses senadores pularem fora do barco numa votação de PEC, o governo não aprova uma PEC. Eles conseguiram 32 votos ali pro Rogério Marinho. Isso significa o quê? O número mínimo para você pedir uma CPI é 27. Ou seja, a oposição tem 5 votos a mais do que o mínimo necessário para você pedir uma CPI. Ou seja, a correlação de forças ficou complicada. Existe a previsão sim dessas traições, Mark, mas cada senador agora está valendo o dobro. Eles falam, opa, peraí, então se lá atrás eu queria uma diretoria disso, agora eu quero a diretoria disso e aquilo outro, porque senão eu vou me abster. Não quer dizer que eu vou fazer oposição, mas talvez eu não vote junto. Ou seja, o Pacheco ganhou, mas não sei se vai levar e ele realmente está fragilizado. Então, é o momento da pressão. Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Eu fico envergonhado, Mark, com alguns senadores que não assumiram sua posição. Respeito os que optaram por um, respeito os que optaram por outro, mas aqueles que se esconderam, que ficaram ali amedrontados, que não tiveram a coragem, a altivez de colocar ali o seu voto, é muito feio. O Senado Federal não é lugar para quem não consegue sustentar as suas posições. Quem tem medo de perseguição, Mark, de pressão, não vai para o jogo. E é isso que está acontecendo com alguns senadores. Aconteceu aqui no Paraná, em outros estados. Assim, eles precisam se manifestar porque os eleitores merecem respeito. É o mínimo. A gente espera que daqui para frente tenha uma posição mais altiva. Mas pelo que eu estou percebendo, eu estou torcendo errado. Olha só, para terminar aqui, que o Pedroso falou foi importante, essa questão dos anúncios dos votos. Aliás, inclusive, que vergonha, né? Durante a votação do Senado, teve senador que queria invalidar, cassar os votos de quem anunciou em quem ia votar. Uma clara tentativa ali de tirar os votos do Rogério Marinho. Então veja o tamanho do medo da turma do Pacheco. Chegaram a propor isso lá, ó, quem anunciou o voto vai ter o voto invalidado, porque o voto é secreto. Chegaram a propor isso. Então imagina o medo da turma lá. E sobre os votos, os anúncios dos votos, eu ainda queria entender, e ele pode dizer se ele quiser, em quem votou Orovilson Guimarães. Porque o Sérgio Moro anunciou o voto, o Flávio Arnes disse que não ia assinar, aí o partido fez isso por ele. A gente sempre brinca aqui o que os partidos de esquerda cantam nos seus bastidores. Eu vou repetir aqui, Pedroso. Tem um canto de partido de esquerda que fala o seguinte: militante, se você acha que pensa, pensa mal. Quem pensa por você é o Comitê Central. E eles colocaram isso na prática com o Arnes. O Arnes fez uma nota bonita, Bia, de quase uma lauda, falando do voto secreto e tal. Chegou o PSB e falou: aqui não, amigo. Aqui é comunismo que nós defendemos e aqui você vai votar que nós mandamos. E aí ele foi obrigado a assinar uma carta do partido. Então é assim que funciona o troço. Então os dois anunciaram o voto, o Arnes no Pacheco e o Sérgio Moro no Rogério Marinho. Agora o Orovilson ficou quietinho. Eu imagino quem ele votou e você também imagina aí, você que está do outro lado. Mas ele não falou, então vamos esperar ver se ele fala um dia. Mas se foi no Pacheco, Pedroso, é impressionante, porque o Orovilson Guimarães surfou na onda lavajatista. O pessoal lembra como ele foi eleito aqui na eleição que o elegeu. Surfou na onda lavajatista e agora vota em um bastião do anti-lavajatismo lá no Congresso. Eu lembro aqui a vocês que o Pacheco tinha como um dos principais interlocutores o Renan Calheiros. Então, essas contradições as pessoas estão aprendendo a fazer. É por isso que tem muito político assustado. O povo está cobrando aqui o meu voto presidente do Senado. Sim, essa discussão não se dá mais nos gabinetes trancados. Essa discussão se dá nas ruas e vocês vão ter que aprender que as coisas estão mudando.